Oi, gente. Tô aqui para falar de um assunto muito sério, que é a depressão. A depressão é uma velha conhecida minha, né? Eu tive minha primeira crise quando eu tinha 13 anos. Tava tudo bem na minha vida, não tinha nada assim acontecendo de surpreendente. Só que eu tava com alguns problemas com os meus amigos e tudo. Eu acho que nessa fase de adolescência a gente é bem assim, a gente começar a se interrogar, ver qual é o sentido da vida, e aí começam as brigas com os pais e tudo. Mas não era nada assim que fosse fora de proporções, né? Então eu, né, como eu falei, estava assim com alguns problemas básicos, né, com amizade também. E eu acho que foi isso que talvez tenha sido o estopim, né? E aí teve uma vez que eu me lembro, eu me lembro como se fosse hoje, a gente tinha um quintal, né, eu sou do interior do Ceará, a gente tinha um quintal, né, e aí eu vi que eu tava sobrecarregada, né, foi uma manhã, né, e aí eu tava ainda de camisola, e aí eu sei que eu sentei no batentezinho lá do quintal, e olhei pro céu e comecei a chorar do nada, e ali foi que eu vi que eu tava, né, entrando numa esfera que eu não conhecia, né? E naquela época ninguém sabia o que era, né? Era como se fosse assim, coisa de adolescente, ou então falta de reza, né? Porque tudo é assim, falta de Deus, falta de reza. Gente, não é. Depressão não é brincadeira, depressão é uma doença, não é falta de Deus. Eu sei que tem gente que com a força da sua religião, consegue sair sozinha, mas assim, não precisa forçar a barra, eu não aconselho. Eu acho que não precisa você deixar de acreditar em Deus, ou deixar de pedir força a Deus, e como desculpa para deixar de procurar tratamento, né? Então eu acho que uma coisa não desvalida a outra, né? E eu acho que é como aquele ditado diz, Deus ajuda quem se ajuda, né? Você faz a sua parte e ele faz a dele, né? Então é assim, é uma coisa muito séria. Mas voltando, vou já falar nesse assunto sobre o tratamento depois. Assim, então assim, teve uma vez que eu lembro que na época, por conta da minha eu tenho um micropolicístico, né? E aí eu lembro que na época eu tinha deixado de tomar assim, uma cartela e tal, e quase, né, que eu não era bem desligada com isso. E aí eu lembro que eu tomei tudo de uma vez, e aí meus amigos me levaram para o hospital, fui bater na UTI, gente, que absurdo. E aí o médico falou lá assim: "Não, mas você queria se matar?" Eu falei: "Não, é porque eu eu tava sem tomar há vários dias e aí eu resolvi tomar tudo de uma vez. Olha que bobagem, que burrice." Mas aí, por que que eu tô falando isso? Porque às vezes a gente acha que a pessoa tá querendo se matar e na verdade não é. Mas com essa história das pílulas também me fez perceber que eu tava precisando de ajuda, aí foi que eu pensei no assunto sobre suicídio, né? Que até então nunca tinha passado pela minha cabeça, né? Eu tive problemas como todo mundo, mas nunca tive assim uma um motivo assim para morrer, né? E aí, depois disso, né, deixei passar, passou a adolescência, aí na fase adulta atacou de novo, né? E aí foi que eu entrei na medicação, passei 2 anos medicada, fui no psicólogo e tudo, engordei bastante. Quem toma medicamentos sabe que os medicamentos psicológicos, né, psiquiátricos, eles tem alguns deles que uma como é que fala, meu Deus? Dos efeitos colaterais é o ganho de peso, né? Mas não era uma coisa que eu tava assim muito preocupada com isso, né? E assim, eu dormia bastante, eu me lembro que eu dormia bastante, né? Que é também um dos efeitos colaterais da medicação. E aí passei. E agora, quando eu vim morar na Dinamarca, ela meio que vem e vai, né? Porque aqui, assim, é o que chamam de depressão sazonal, né? Quando chega o inverno, a pouca falta de luz faz com que as pessoas fiquem mais um pouco deprimidas, fazem com que as pessoas fiquem mais um pouco tristes mesmo, né? E assim, aqui a gente aconselha bastante, principalmente para estrangeiro, a vitamina D, que é a vitamina D3, para elevar os níveis da vitamina D, que a gente sabe que ela é uma das responsáveis
Algum nutricionista que vê aí, me corrija se eu estiver errada, a vitamina D, ela auxilia o corpo, né, com a produção dos hormônios que fazem o bem-estar, né, são responsáveis pelo bem-estar, como a serotonina, a dopamina, e isso, ela baixa muito no inverno, né, então assim, se recomenda mais vitamina D, se recomenda também, para quem tem experiência com depressão, sabe que não pode parar o tratamento de uma hora para outra. E assim, talvez é uma doença que você vai ter pro resto da vida. Pode chamar-se doença ou diagnóstico, né? É, é uma coisa que você vai ter que cuidar muitas vezes, né? Tem fator genético aí. Alguns traumas, por exemplo, acidente de carro, como eu tive quando eu era pequenininha, com 3 anos, eu tive um acidente de carro, eu tive em coma por 3, eu estive em coma por 3 dias. E assim, algumas predisposições genéticas, como por exemplo o TDAH, né, que eu tenho também, fazem com que a depressão seja olha, uma doença, né, que acompanha, né? Então, assim, a gente tem que parar com essa coisa, para resumir, a gente tem que parar com essa coisa de dizer que depressão é falta de Deus, que é só você orar que você se cura. Não, gente, depressão é uma doença que precisa ser levada a sério, precisa de tratamento médico, precisa do apoio da família, porque assim, a pessoa se isola, a pessoa se tranca no quarto, não quer comer, não quer sair, e às vezes está tudo muito bem na vida da pessoa. A pessoa está com um bom emprego, tem família, tem filho, sai de casa às vezes, tem gente que gosta deles, né? Então, assim, não é falta de companhia, não é solidão somente. Claro que se a pessoa está passando por um momento difícil, isso faz também com que a depressão, é como se fosse um estopim, né? Para depressão. Às vezes, um momento, por exemplo, de perda na família, é a gota d'água que faz com que a pessoa entre num quadro depressivo, né? Que pode durar de 3 meses sei lá, não sei, assim, eu tenho como se fosse crônico, de vez, é assim, como se fala, ela vem e volta, ela é entre leve e moderado. Então, assim, é uma coisa que eu tenho que cuidar, eu tenho que estar sempre de olho nas vitaminas e assim, não ter vergonha de assumir que tem, de falar que tem, porque não é culpa da pessoa, né? E assim, buscar auxílio médico, eu acho que é necessário, né? Ter um apoio do psicólogo, do psiquiatra, né? Porque o psicólogo, ele vai conversar, né? Para quem não entende muito bem qual é a diferença, o psicólogo, ele trata das questões dos sentimentos, né? Das questões humanas, né? Da alma humana. E o psiquiatra, ele é um médico formado com especialização em psiquiatria. Ou seja, somente o psiquiatra pode receitar medicação, né? Então, assim, eu não desvalido nenhum profissional, nenhuma ajuda. Vá na igreja, tome os seus remédios, converse com o seu psicólogo, saia de casa, se cerque de pessoas positivas e faça terapia, né? Então, assim, pode ser que você seja esse sortudo, essa sortuda que não precise é, se tratar pro resto da vida, né? Mas, se for o caso de você ter que tomar medicação pro resto da vida também, é como uma diabetes, é como uma pessoa que tem tireoide, é problema com hipotireoidismo, e não é para se ter vergonha, a depressão, ela tem como eu falei anteriormente, ela tem fatores genéticos, né? Alguma predisposição na família, algum tio, alguma tia, mãe, pai, então assim, avô, avó, é bem incidente, a doença reincide, né, nas próximas gerações, então assim, não é culpa de ninguém, não é vergonha, eu sei que é tabu ainda, muitos lugares do mundo aqui também né, porque a gente sempre quer estar bem para as mídias sociais, para mídia social, para mostrar na igreja que você tá com a cara linda, tá rindo, tá tudo bem, para dizer que não, porque Deus tá me abençoando. Gente, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eu acho que Deus abençoa a gente nos momentos bons e também levanta a gente nos momentos ruins. Então, assim, busque tratamento, busque apoio, avise que você tá passando por um momento difícil, porque com a sua atitude você vai estar dando o exemplo para outras pessoas que querem sair disso também, né?
E então, fica aí o meu apoio, o meu recado, fica aí o meu apelo aos profissionais de saúde para estar atentos também, à família. Se você vê que seu parente, seu filho, sua filha está muito trancado, não quer sair de casa, tente conversar com ele. Se não resolver, procure apoio de um psicólogo, mas não desiste da pessoa, porque ela, naquele momento, ela está querendo desistir dela, né? Então ela precisa de todo o nosso apoio, de todo o nosso carinho para seguir com a vida, para estar bem, porque é possível sim ter uma vida normal com o diagnóstico da depressão. A depressão tem tratamento. E tal, assim, não se fala em cura em alguns casos, né? Como alguma predisposição genética, né? Às vezes as pessoas vão ter que se tratar por resto da vida, como eu já falei, mas tem tratamento, pode ser controlado e você pode ter uma vida normal, né? Então é isso, fica aqui o meu recado e meu carinho, meu apoio às pessoas que sofrem de depressão. Eu sei que você se sente sozinho, que ninguém te entende, que você quer morrer, que você quer sair de onde você tá, mas ó, tem uma luz no fim do túnel, nem tudo tá perdido. Quando essa fase passar, você vai ver de novo a vida como ela deve ser, né? Cor-de-rosa, com coisas positivas, com a luz do sol, com pessoas que gostam de você, e é nisso que a gente tem que se concentrar. A gente não precisa de crítica, a gente não precisa de conselho, a gente não precisa de ninguém apontando o dedo, dizer que é culpa da gente, porque a gente já tá muito debilitado, né? Mas existe sim tratamento e com tudo, com todo o amor da família e o apoio das pessoas e dos profissionais, da medicação, a gente consegue sair dessa. Um beijo.